Olá, eu sou Carolina Godoy. Bem-vindo à série Nutrilite, a vitamina do seu negócio. Esse é mais um episódio da nossa primeira temporada. Num modelo descontraído de bate-papo, nós estamos levando para você um treinamento sério sobre nutrição. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o ômega 3, além do coração. Caso você não tenha visto outros episódios da série, eu convido você a voltar lá no INA e assistir. Existem outros disponíveis. Mas agora, fica com a gente porque está imperdível. Você sabia que ômega 3 é uma gordura? Gente, mas gordura não faz mal? E a diferença? Será que existem gorduras boas e ruins? Ômega 3, 6, 9 é tudo a mesma coisa ou tem funções diferentes? E os comprimidos que a gente vê com preços absurdamente diferentes de ômega no mercado? Bom, para falar sobre tudo isso, eu convidei aqui a Renata Farriello, nutricionista, e a especialista da Amway, Alessandra Oliveira. Bem-vindas! Renata, então explica pra gente, por favor, de onde vêm os ômegas? Que tipo de gordura é essa? Então, Carol, antes da gente falar especificamente da família dos ômegas, vamos entender um pouquinho mais sobre gordura? Eu trouxe aqui alguns slides que acho que vai dar para a gente entender bem, né? Quando a gente olha aqui para a nossa alimentação, a gente tem 4 tipos de gorduras, né? A gente tem as gorduras trans, que são aquelas que estão presentes mais em alimentos ultraprocessados. A gente tem as gorduras saturadas, que estão mais presentes em alimentos de origem animal. Temos também as gorduras monoinsaturadas, que estão presentes em óleos como o óleo de milho, o óleo de canola. E temos as gorduras poliinsaturadas, que estão presentes em peixes, no azeite. É nessa classificação de gorduras de poliinsaturados que estão as famílias de ômega 7, 9, 6 e 3. E vale lembrar que somente o ômega 6 e o ômega 3 é que são essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz. A gente precisa consumir através da alimentação. E Renata, explica para o pessoal, todo mundo precisa de ômega 3? Pois é, Carol, o que acontece é assim, todo mundo precisa de ômega 3. Por quê? Ele é uma família de ácidos graxos essenciais. Então a gente precisa consumir na alimentação. Isso todas as faixas etárias e todos os ciclos de vida precisam do ômega 3. Agora, a diferença dessa nomenclatura, 3, 6, 9, por quê? Mostra detalhadamente para o pessoal. Então, quem gostava aí das aulas de química vai gostar do que eu vou mostrar agora, né? A gente vai falar aí um pouquinho sobre a estrutura, né? Quando a gente olha aqui a estrutura do ômega 9, do ômega 3 e do ômega 6, a gente consegue ver que tem uma dupla ligação no nono carbono, no caso do ômega 9, no sexto carbono, no caso do ômega 6, e no terceiro carbono, no caso do ômega 3. Lembrando que, né, eu acho que é importante a gente destacar é que o ômega 6, ele é mais pró-inflamatório e o ômega 3, ele é mais anti-inflamatório. Tanto o ômega 6 como o ômega 3, como eu já falei, eles são realmente essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz, mas uma coisa que é importante a gente destacar é que o ômega 3 e o ômega 6, eles precisam estar em equilíbrio. E ao longo dos anos, né, a gente foi mudando realmente o consumo de ômega 6, aumentando o consumo de ômega 6 e não aumentou o consumo de ômega 3 na mesma proporção. Quando a gente olha aqui para essa tabela, fica muito claro que a gente consome uma quantidade muito maior, né, de ômega 6 do que ômega 3. Então, por exemplo, o ômega 3, né, no caso dos tipos DHA e EPA, eles estão presentes em peixes, né, com um alto teor de gordura, como a cavala, a sardinha, o salmão, a truta, ou mesmo no óleo de peixe. E também, no caso do ácido linolênico, a gente tem maiores concentrações na linhaça e na chia. Já o ômega 6 a gente consome nos óleos de soja, de milho, girassol, ou seja, tudo que a gente vai cozinhar, a gente acaba utilizando muitas vezes. Então, a gente consome muito mais o ômega 6 do que o ômega 9. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver, por exemplo, como a gente foi aumentando o consumo de ômega 6 e não aumentou na mesma proporção o ômega 3. O ideal, a recomendação é que a gente consuma de 3 a 5 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Isso melhora as questões anti-inflamatórias do nosso corpo. Perfeito, Renata. Agora, pensando então nessa recomendação, qual que é a recomendação de consumo semanal de ômega 3? Então, vamos lá. Aqui, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, o ideal seria que a gente consumisse 2 ou mais porções de peixes ricos em
ricos em ômega 3, né, que seria o EPA e o DHA, por semana. Isso estaria associado ao menor risco cardiovascular. Ou seja, parece simples, né, Carol? Mais ou menos. Mas será que é simples? Quando a gente olha, né, para a pesquisa de orçamento familiar, que foi feita em 2017 e 2018, a gente vê que a média de consumo de peixes dos brasileiros era super baixa, 93 gramas por semana, é menos que uma porção. Então, né, se a gente pensar, inclusive, também que esses peixes nem sempre vão ser aqueles que são ricos em ômega 3, talvez isso seja menor ainda. Com certeza. A gente consome pouquíssimo ômega 3, né, Renata? E em muitos locais do Brasil o desafio ainda é maior, porque não tem acesso, né? Não são regiões litorâneas, muitas vezes. Então, a suplementação, nesse caso, pode ajudar bastante. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O que você tem mais pra gente aí sobre os ômegas? Quando a gente fala, né, do que pode influenciar, porque não é só consumir, né, o ômega 3, a gente também tem outras coisas que podem influenciar se ele vai agir da forma corretamente ou não. Então, quando a gente olha para cá, a gente sabe, né, que o excesso de álcool, o tabagismo, o alto nível de estresse, diabetes, excesso de açúcar, excesso de gordura trans, são todos os fatores que acabam influenciando nas enzimas e acabam atrapalhando esses benefícios do ômega 3. Então, precisa consumir ômega 3, mas precisa também cuidar de tudo isso. E aí, Carol, é sempre importante a gente lembrar que a suplementação ela pode ser preventiva ou ela pode ser terapêutica, né? No caso da preventiva, para pessoas que estão saudáveis, e no caso da suplementação terapêutica, quando é identificado algum tipo de patologia, alguma coisa específica, e aí precisa, sim, de uma orientação de um profissional da área da saúde, né? Um médico, um nutricionista. Isso é sempre importante a gente falar e dizer que o suplemento ele deve ser um complemento à alimentação saudável. Perfeito, Renata. Super obrigada por sua explicação sobre os ômegas. Agora eu vou convidar a Alessandra Oliveira para a gente entender mais sobre, especificamente, o ômega 3 da Nutrilite.